Bom dia, turma, tudo bem com vocês? Bom, hoje, seguindo o nosso conteúdo de segundo semestre, vou apresentar para vocês o verbo em pretérito plusquamperfeito. Esse verbo, ele só precisa ter um pouco de atenção porque ele é conjugado com dois verbos. Então, você precisa primeiro conjugar o verbo haber para depois colocar o próximo verbo no particípio. Mas vamos ver primeiro como fica a conjugação do verbo haver. A formação dele, esse plusquamperfeito, ele é verbo haber mais o particípio. Então, o verbo haver fica assim: yo había, tú habías, él había, nosotros habíamos, vosotros habíais, ellos habían. Então, para que você conjugue o verbo em pretérito plusquamperfeito, você primeiro precisa conjugar o verbo haver. Se não conjugar o verbo haver, você começa errando. Depois que você conjugar o verbo haver, você vai conjugar o próximo verbo no particípio. Particípio, lembra do particípio? Por exemplo, vamos lá. Eu poderia ter aqui, yo había cantado, verbo cantar, eu coloco no particípio. Tu habías vivido, particípio. Nosotros habíamos bailado, usted había bailado. Nosotros habíamos comprado. Vosotros habían ganado. Ellos ou ellas habían visto. Bom, queridos, aqui pode ser qualquer verbo no particípio. Vamos relembrar o particípio de verbos? Os verbos no particípio terminam em ado e ido, os regulares. Então, aqui eu tenho o verbo cantar e eu levei para cantado. Aqui eu tenho o verbo viver, vivido. Aqui bailar, bailado. Comprar, comprado. Ganhar, ganhado. Este verbo aqui é irregular, visto. Mas, a princípio, como nós vamos conhecer esse verbo, o verbo plusquamperfeito, nós vamos trabalhar só com os particípios regulares, que as terminações ficam ado e ido, igual ao português: cantar, cantado, partir, partido, viver, vivido, beber, bebido. Vamos trabalhar somente com os verbos no particípios regulares, para depois vermos os irregulares. Quais são os usos desse verbo? Bom, ele é usado para indicar anterioridade de uma ação anterior com a relação de uma passada. Ou seja, eu sempre uso ele quando eu tenho uma ação anterior, mas essa ação está ligada à primeira ação. Vamos ver o exemplo. Quando llegamos a la casa, Luana já havia cortado as frutas. Então, aqui a gente tem uma sequência de ações onde utilizamos o verbo plusquamperfeito. Já havia é como se fosse ele já havia cortado as frutas. Agora, se eu quiser também substituir o plusquamperfeito por el pretérito perfeito, eu também posso. Como assim? Vamos ver o exemplo. Se puso el abrigo que ele havia regalado. Ele colocou o casaco que ele havia ganhado. Em português, nós também temos essa construção. Havia ganhado, havia tido. Eu posso dizer, se puso el abrigo que ele regalou, que ele ganhou. Também posso fazer a substituição se eu não quiser usar o pretérito plusquamperfeito. Então, lá na plataforma, tudo aqui que eu coloquei no quadro vai estar na plataforma e mais uma atividade. Vocês deverão copiar no caderno e seguir a nossa sequência. Tranquilo? Então, hasta la próxima classe. Beijos!